Vereador, por que o senhor entrou tão jovem para a política? Normalmente nós temos os nossos pais até determinada idade como ídolos, né? Então a partir do momento que eu completei meus 17 anos de idade, surgiu essa oportunidade de vir candidato a vereador na cidade do Rio de Janeiro, sempre apoiado pelo meu pai, mas existiu também a dúvida de que, eu sei que a Constituição fala que você tem que ter 18 anos, mas não diz exatamente a data que você teria que ter 18 anos. Então fizemos uma consulta superior ao Tribunal Eleitoral e eles nos respondeu que eu teria que ter 18 anos no dia da minha posse. A possível posse, é claro, depois da eleição, que seria 1º de janeiro de 2001. Então eu fiz 18 anos no dia 7 de dezembro de 2000. Então por 23 dias eu me tornei elegível. Então, a partir daquele momento, você tendo o pai como ídolo, você tendo a bagagem do nome para que aquilo te impulsione e você sabendo exatamente quem é que manda naquele momento, eu acho que a disciplina foi fundamental para que conseguíssemos chegar à eleição. Então, a partir daquele momento, 1º de janeiro de 2001, eu fui o vereador mais jovem, naquela época, acredito eu, a ser eleito na história do Brasil. Vereador, o senhor está no seu 4º mandato. O que muda? Eu estou no meu 4º mandato, um pouquinho menos de cabelo do que eu comecei meu primeiro. Mas o bacana é que a gente abre mão de muitas coisas na vida, mas ganhamos muitas outras. Eu acho que por estar no 4º mandato, significa que nós, ao longo do tempo, desenvolvemos um trabalho que, unido com a minha família, com meu irmão deputado estadual Flávio Bolsonaro, com meu pai deputado federal Jair Bolsonaro, vem demonstrando um bom desempenho. Então a nossa proposta sempre é essa, tomarmos medidas para que representemos o nosso eleitorado, né? E normalmente o nosso eleitorado é um pouquinho diferenciado dos demais. Por quê? Não é diferenciado que seja melhor ou pior. A palavra parlamentar já diz, parlar, falar. Então a nossa atitude sempre foi de nos posicionar diante de fatos, de acontecimentos, desenvolver projetos de lei diante de fatos, de acontecimentos, para que melhoremos a sociedade de uma maneira geral. Vereador, ao longo do mandato do senhor, o que o senhor destacaria? São 12 anos de vereança, né? Eu acho que um dos pontos mais importantes que eu posso destacar ao longo da minha trajetória foi ser o autor da emenda à lei orgânica que acabou com o voto secreto na Câmara Municipal. Fui autor também de uma lei que, graças a Deus, acabou com aquela sujeirada em épocas de períodos eleitorais, em que você pendurava galhardetes em postes, se emporcalhava a cidade toda. Fora isso, numa possível chuva, no momento daqueles, você entupindo as galerias pluviais, você poderia criar uma catástrofe na cidade. Então, eu acho que esses 2 projetos foram um dos principais projetos que eu desenvolvi aqui na cidade do Rio de Janeiro, que se transformaram em leis. Outra lei que eu achei muito importante que nós aprovamos aqui na cidade do Rio de Janeiro foi a lei que possibilita o recolhimento de cordão umbilical das mães que venham a desenvolver o seu parto nas unidades públicas de saúde do município do Rio de Janeiro. A partir do momento em que existia o recolhimento dos cordões umbilicais pela Secretaria Municipal de Saúde e destinados ao INCA, eu acredito que vai possibilitar um grande aumento na quantidade de possíveis curas de doenças que estejam ligadas ao sangue, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. Vereador, a principal bandeira que o senhor defende? Olha só, muitas pessoas caracterizam minhas ideias como polêmicas. Eu não acredito que não exista polêmica nas minhas ideias. Eu acho que o que eu falo de coração e acredito realmente que possam ser soluções para possíveis problemas que existam, não só na cidade, mas no mundo inteiro. Por exemplo, eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal. Eu sei que uma política de redução da moralidade penal não faz parte, não é atribuição do vereador, mas essa discussão girando no nosso torno é sempre muito importante para que possamos sempre amadurecer a ideia e expor dados que temos para que as pessoas tenham acesso e possamos, às vezes, convencê-las do contrário. Uma política de redução da moralidade penal, eu acredito também uma política de controle de natalidade, que hoje em dia existem mais ou menos cerca de 3 milhões de pessoas que nascem no Brasil, e essas pessoas que nascem no Brasil, elas normalmente não têm perspectiva de vida alguma, a não ser inclusas em programas sociais, e nesses programas sociais elas acabam virando gado do governo federal, porque vão sobreviver de bolsas e auxílios sem o mínimo preparo para desenvolver qualquer tipo de atividade sua no emprego. Então, a política de redução da moralidade penal, uma política de controle de natalidade são fatos extremamente importantes para que possamos combater a miséria e a violência, não só na cidade do Rio de Janeiro, mas no Brasil de uma maneira geral. E dando possibilidades para que uma mãe ou um pai possam realizar uma cirurgia de laqueadura vasectomia, independentemente da idade que ele tenha. Isso tem que ser uma escolha pessoal, porque hoje em dia a legislação fala que você tem que ter no mínimo 25 anos e 3 filhos.
Eu acho que já que vivemos numa democracia, isso fica a critério do casal, a critério da pessoa. Então, eu acredito que existam muitas pessoas querendo fazer esse tipo de cirurgia e não fazem porque a legislação acaba emperrando. E, de certa forma, isso acaba sendo interessante para o governo, porque você cria aquela massa de manobra para que ele possa conduzi-la no futuro. Então, são pontos que eu defendo e as pessoas, muitas pessoas às vezes não entendem, mas eu confesso que eu falo de coração e acredito realmente que passando algo nesse sentido na Câmara dos Deputados em Brasília e defendidos por nós aqui na Câmara dos Vereadores, o Brasil irá melhorar sempre de uma maneira geral. Vereador, o senhor destacaria algum projeto de lei? Sim, tem um projeto de lei importante que eu destaco que foi apresentado e aprovado em primeira votação na legislatura passada. E espero um momento político para que coloquemos em segunda votação para tão logo aprovarmos esse projeto que eu acredito ser muito importante, que trata-se do projeto conhecido como a proibição do kit gay nas escolas primárias no município do Rio de Janeiro. Eu acho o seguinte, não existe nenhum tipo de problema quanto à minha pessoa em relação à sexualidade de quem quer que seja. Isso é assunto fechado, não tem problema nenhum. O que nós defendemos é o seguinte, não pode existir uma carga de sexualidade, de informações, inclusive patrocinadas pelo governo, gastando dinheiro público, para que as crianças tenham acesso a esse tipo de informação. Eu acho que isso é covardia, uma criança de 6 anos de idade. Se você quiser debater esse assunto, por que não debater quando a criança faz seus 12, 14 anos de idade? Então, o projeto que eu acho que é muito importante é esse que eu citei para você, a proibição desse kit para crianças de 6 anos de idade. Eu acredito que tão logo seja colocado em votação, a gente consiga aprovar, mas é necessário o eleitor entender que tem que existir um momento político favorável para isso. Outro projeto que eu acho extremamente importante, que na verdade o autor desse projeto é o vereador Manaia, ele cria o orçamento impositivo. O que é o orçamento impositivo? Você obriga a prefeitura a cumprir todas as emendas orçamentárias que os vereadores venham a apresentar no orçamento. Você termina com a dependência que o legislativo tem do executivo a partir do momento que existe essa obrigação. Então, acho que fica algo muito mais claro, muito mais transparente, muito mais independência, vai existir muito mais independência entre os poderes a partir do momento que vai existir o orçamento impositivo. E por último, Bart, para finalizar, falando de médicos, né, aquele programa Mais Médicos, mas nós caracterizamos como os maus médicos, né? Eu não vejo problema nenhum em você trazer médico estrangeiro para cá, para tratar a população a partir do momento que você identifica ou diz que existam falta de médicos. Tudo bem, seriam bem-vindos. Mas covardia, sim, com os médicos brasileiros e principalmente com a população brasileira, a partir do momento que você contrata esses médicos sem que ele faça o seu curso de validação para concorrer no mercado de trabalho. Quer dizer, você está contratando um açougueiro para operar o mais pobre? Eu queria ver os idealizadores desse projeto serem operados por esses médicos no interior do Brasil. Isso é, no mínimo, covardia. E esse é o tipo de informação que, às vezes, não chega na pessoa mais pobre. É a informação que chega a ela que vamos ter mais médicos aqui nessa localidade. Mas é uma maneira injusta de você passar a informação. Então, eu acredito que, a partir do momento em que se nós proibirmos a vinda desses médicos sem a validação, você vai valorizar a carreira do médico, você vai valorizar muito mais a carreira do médico aqui na cidade do Rio de Janeiro. E o problema principal aqui, na nossa cidade específica, não é a quantidade de médicos, e sim a qualidade do serviço que é prestado. Como você, por exemplo, conversar sobre esse assunto, sobre um assunto de seca no Nordeste, fome no Nordeste. Você contratar cozinheiro para solucionar a fome no Nordeste. Não é. O que está faltando lá é comida, não é cozinheiro. É a mesma coisa que aqui. O médico ele não vai se expor, não vai colocar sua profissão em risco para estar no hospital, muitas das vezes num hospital ali no fundo de quintal, para fazer uma cirurgia que ele sabe que não tem recursos para numa possível eventualidade salvar a vida da pessoa. Ele sabe que vai ganhar um processo em cima da irresponsabilidade do Estado, mas ele está ali como pessoa. Atrás daquela farda, vamos dizer assim, existe uma pessoa. Então o problema é logístico, a falta de material, a falta de distribuição, da seriedade desses órgãos controladores em equipar os serviços públicos para que os médicos possam exercer a sua função de maneira honrosa. O estado do Rio de Janeiro ele é o segundo estado que possui mais médicos por 1.000 habitantes. Então, vai por água abaixo essa desculpa de que a contratação de médicos estrangeiros para o Brasil, principalmente para o nosso estado, seria a solução dos problemas. Eu acho que o que existe é mais um meio
do governo federal está tentando fazer politicagem, ganhar visibilidade, mais uma vez fazendo a demagogia com o público. Planos para o futuro? Acho que falar sobre planos futuros fica algo meio pretensioso, né? Nós somos avaliados de 4 em 4 anos. Eu acredito que na última vez eu fui eleito com 23 mil votos. Eu acredito que tenho um pouco de crédito junto aos meus eleitores. E vou continuar seguindo minha linha de raciocínio, defendendo os ideais, nunca traindo meus eleitores. Então eles podem ter certeza que, sempre acompanhando meu voto aqui dentro da casa, eles vão saber se eu continuo realizando bem ou não o meu trabalho. Então, enquanto isso estiver funcionando, eu acredito que a reciprocidade entre vereador e eleitor vai ser muito duradoura. Obrigada, vereador. Tudo bem? Eu que agradeço. Tudo de bom.